Vocês acham que essa história da Microsoft de trazer, isso é competência, ou isso é jogo desleal, ou isso é choro de quem não conseguiu fazer? Como é que vocês enxergam esse negócio que é sempre polêmico? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Organizações Infinitas, episódio número 18 do nosso podcast, que você já sabe, todas as quartas-feiras às 17 horas em todas as plataformas, inclusive na nossa plataforma Startse. Você pode entrar lá e acompanhar tudo o que acontece aqui, inclusive este episódio que está sempre sendo bem servido e bem ilustrado por Piero Franceschi. E aí? E Cristiano Cruel. Por que é Organizações Infinitas o nome do podcast? Porque ele nasceu deste livro aqui, best-seller, um dos mais vendidos do Brasil, de negócios, que fala e explica bem como as empresas conseguem se manter relevantes no tempo, morrendo um pouquinho todo dia. Aqui você vai encontrar essa mandala do infinito, que tem aqui os 20 códigos secretos, então você precisa comprar este livro para conhecer ou acompanhar aqui o nosso podcast, como eu disse, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Vou deixar esse livro aqui para ele nos acompanhar durante este episódio, que a gente vai falar agora sobre TikTok, sobre Facebook, óculos de realidade virtual, sobre como a CBF vai garantir que o Hexa venha dessa vez e muitos outros assuntos envolvendo Microsoft, games e tudo mais. Pautou, vamos lá. Tá pautado e vamos começar. Vamos lá. E aí, o Hexa vem ou não vem? que começo horroroso. Eu não sei, cara, não sei. Olha só, por que esse tema é interessante e relevante? A CBF anunciou na semana passada que os jogadores da seleção brasileira vão usar durante a Copa e a preparação um anel, e esse anel vai medir vários parâmetros de saúde dos jogadores, que vão desde qualidade do sono, temperatura, batimento cardíaco, batimentos irregulares, frequência, respiração, oxigenação, condicionamento físico. Ou seja, o anel vai ser o guia dos atletas brasileiros na Copa, e isso tudo viram métricas que os treinadores, preparação física, médicos da seleção utilizam para... Aí, ó, tá aí na tela o anel. Ele é fabricado por uma startup chamada Oura, eu acho que é assim que se pronuncia, finlandesa, Cruel. Lá da onde você foi buscar as informações, ela já recebeu 148 milhões de dólares de investimento e vale 2,5 bi. Isso vai estar no dedo dos anéis, ó. Vai estar no dedo dos jogadores da seleção brasileira durante a Copa. Agora, Piero, repita a pergunta. O Hexa vem ou não vem? Agora vem, cara. Nosso time de ciborgues, todos sendo monitorados 24 horas por dia. Agora, imagina o que vai valer essa empresa depois da Copa, né? A hora que você tem lá um close, o cara vai fazer um gol, vai falar o que ele tá usando no dedo, igual corte de cabelo, né? A gente sempre sabe que a Copa influencia essas coisas na sequência, mas acho que o interessante é ver essa questão primeiro, né, da saúde cada vez mais próxima da tecnologia, né? As maiores empresas de saúde provavelmente vão ser empresas de tecnologia no futuro. Então, puxa, mais do que espero ficar doente para alguém me dizer o que eu tenho alguém que me conhece muito bem 24 horas por dia, né? E nenhum médico puramente vai ser capaz de fazer isso, né? Então é uma nova, para mim, essa é a medicina 2.0, 3.0, 4.0, pode dar um nome aqui, mas assim, é a medicina do Big Data, né? Da quantidade de dados absurda, né? Eu lembrei do Senhor dos Anéis aqui, mas não vou falar para não ficar... fiquei com isso na cabeça. Mas olha só, olha que interessante, está mostrando isso. Então, na Finlândia, Finlândia. Que interessante. Você sabe que essas indústrias, nova indústria fina, né? Que ela é de coisas, mas high-tech, assim. Isso me fez lembrar essa coisa da captura de dados, que tá em toda a agenda de negócio, de produto de negócio, o que você quiser, sempre tem o termo dados. E é um termo meio exótico, porque fala dados e um pensa que é entrar dados de nota fiscal num RP e o outro pensa que é um ciborgue de última geração. Ou seja, tem um espectro enorme. Mas olha que interessante. Tu pensa assim, o que é um anel desse captura de dados? Não sei, mas deve ter um monte de coisa. A gente vai pensar a temperatura do corpo, a gente vai pensar um acelerômetro, a gente vai pensar um monte de coisinhas, tá bom? Agora, olha que legal. Eu vou chutar aqui uma possibilidade. O cara vai bater um pênalti, ok? E o anel, depois do cara bater 200 pênaltis usando o anel começa a dizer pro cara por que ele tá errando o pênalti.
Ah, para, como assim? Não. Ele captura tanto dado de acelerômetro, de comportamento, que ele começa a entender de volumes de dados enormes, que quando você dá a passada com o pé esquerdo, com o pé... tem algo no seu comportamento que naqueles pênaltis lá entraram diferente. Isso é a mesma coisa que a Apple anunciou meses atrás, quando se apresentou como uma empresa de saúde, ela disse, quem usar o reloginho da Apple, eu vou dizer que daqui 1 ano você vai cair. Como assim daqui 1 ano eu vou cair? Parece piada, né? Cuidado, que daqui 1 ano você vai cair. Tá ficando coroa aí, né? Porque ele começa a detectar que a passada do... Sabe, a pessoa vai ficando idosa, a passada muda, o comportamento muda. Tem tanto dado capturado ali que o cara faz antecipação, o cara faz predição. Então, entender um anel desses, as capturas podem ser para corrigir o jeito que o cara bate falta, que o cara marca, que o cara corre, se o cara corre de mais, de menos. Não porque ele captura as imagens nem nada, mas ele está capturando o dado que é associado depois a um evento, pênalti, falta... Inventa o que você quiser, você começa a ver informações de melhoria de treino e aí talvez venha até... Mas tem um real time também, né? Imagina você está no banco de reserva, você começa a olhar lá o dashboard dos seus jogadores. Você começa a ver o nível de stamina ali, de energia. Tá tipo videogame, né? Fala assim, puta, tem um cara muito cansado. Esse aí, vamos lá, ó, compara, não sei o que lá. O cara começa a ver o nível de cansaço do time em campo. O cara está a 3 minutos para tomar um cartão vermelho. Cara, você começa a ver que ele tá fazendo mais falta. Não, assim, você começa a entender padrões real time pra tomada de decisão. O cara tá louco, tá estressado, o cara vai tomar um cartão vermelho. E ele pode... Cara, pelo batimento cardíaco, respiração, oxigenação do cara, esse cara não pode bater o pênalti. Não. Ou este cara é o que tem que bater o pênalti. Esse é o cara que tá mais relaxado, é o cara que tá mais preparado. O cara vai fazer merda, vai tomar cartão vermelho porque tá muito nervoso. Quanta Copa foi perdida por cartão vermelho? É isso aí. Mordida de orelha. Não, isso foi o Mike Tyson. É o Zidane dando cabeçada. Né? A orelha foi o Mike Tyson. Não, e também o Soares mordeu a orelha. Não era cabeçada? Não, o Zidane foi a cabeçada e o Soares mordeu a orelha. Isso. Mas isso aqui não é só aqui no relógio, no anel, né? O Cru falou, o Apple Watch, a gente falava aqui antes, atualizei o Apple Watch ontem à noite. Cara, é impressionante a quantidade de informações de saúde e impressionante o quanto que ele cruza esses dados e dá um índice para dizer assim, seu condicionamento físico tá péssimo, seu condicionamento físico tá ruim, do jeito que você tá, você vai cair daqui 6 meses, ou teu equilíbrio tá mal. Impressionante como é que essas coisas vão se conectando e a gente vai sendo cada vez mais monitorado nessa coisa da saúde preventiva, né? De não quero corrigir mais uma doença, eu quero evitar que você fique doente. E isso pode ser usado para várias coisas, como melhorar a performance de atletas e tudo mais. Então, é incrível mesmo, né? E um negócio desse aqui, 2 bilhões e meio de dólares nascido lá na Finlândia. Imagina, final da Copa do Mundo, um atleta da seleção que foi a campeã levantando a taça e aqui na taça segurando o anel da empresa. Vale 5 bi daí. Vale 5 bi, vai dobrar de valor. Mas você falou agora, assim, me deu uma luz, né? A gente geralmente minimiza o impacto das coisas e não extrapola, né? Mas imagina assim, eu sou uma corretora de seguro de vida. Cara, pra exigir, eu quero que você use durante 1 mês aqui, porque eu quero conhecer bem. Não é aquela pergunta no final de, você tem algum problema assim ou não, tal. Puxa, eu quero que você use, vou te dar aqui, ó. Te dar de grátis um negócio desse aqui pra você usar 1 mês e no final vai sair seu score. Puta, já é um outro business, né? Ou, por exemplo, você tá lá, foi internado, te dei alta. Mas, você vai ficar 1 mês com isso aqui pra eu poder acompanhar. Porque se tiver alguma variação, automaticamente vai aqui, ó. Vou te ligar, você vai voltar para cá. Ou indústria de exames. Puxa, será que eu preciso fazer aquela batelada de exames mesmo? Né? Será que isso aqui não pode ser diferente? Será que isso aqui vai ser um grande disruptor de uma indústria de exames? Né? Porque eu começo a avaliar várias coisas durante o dia, não preciso lá ficar me picando e outras coisas. Óbvio que não substitui 100%. Mas assim como a gente já viu gradualmente, de repente, você começa a ter isso aqui mudando várias das indústrias colaterais, né? Não simplesmente só performance, batimento cardíaco, mas muda seguro, muda saúde, muda exame. Né? Então você tem várias disrupções, né? Tem várias startups que a gente pode batizar de várias expressões para identificar. Isso aqui para mim é uma startup buyable. Ela é feita que se ela tiver sucesso é para alguém comprar. Para alguém comprar. Porque só o dispositivo você fica... suscetível é difícil competir só com isso. Só que isso aqui na mão ou num modelo de negócio, uma Microsoft, né? É o iRing. Caramba, total. Caramba. Não, e o que vocês falaram, por exemplo, ele mede, uma das coisas que ele mede é a tal da fibrilação atrial. O que é isso?
É quando o coração começa a bater, ele bate aqui em cima e aqui embaixo, né? Ele começa a bater meio descompensado, não tá mais no ritmo certo. E isso significa que você vai ter um infarto, um ataque cardíaco, não sei o quê. Mas quando o relógio te avisa, ou quando o teu anel avisa, dá tempo de pegar o carro, ir pro hospital e chegar lá mais cedo, você evitar o ataque cardíaco pelos sinais que ele dá, quando né? você jogava pelada lá em Areado, você jogava sem tênis, né? Daí depois os caras começaram a trazer uns tênisinhos, umas chuteirinhas bacanas, né? Vou botar uma camisetinha, depois botar o número nas costas, né? Aí vai chegar uma hora que ninguém em Areado vai jogar pelada sem o anelzinho. É isso aí, isso aí. A coisa começa a popularizar, estiquei agora, mas assim, a coisa vai e se ela ficar barata e acessível e tiver prova, ela vai... E a chance disso virar uma assinatura também é gigantesca, Tá né? louco. Assim, porque puxa, vou comprar um anel, mas você vai ter uma assinatura, monitora o tempo todo, conecta isso com o teu hospital, com o teu médico, com qualquer outra coisa, assim. Quem não vai querer... Estamos falando de saúde, né? Talvez seja a última das fronteiras das transformações, né? Quem não vai querer construir, né, mais lifetime value, literalmente, né? Valor... Putz, isso aqui me cria um lifetime value, né, cara? Assim, pô, quanto tempo eu vou viver? Pô, depende desse negócio. Como é que os grandes clubes demais, cara, descobrem talentos hoje? Eles vão lá na base, eles fazem aqui, vão lá no interior, botam 300 meninos para jogar futebol, e agora, felizmente, as meninas também, né? Tô um pouco triste aqui que o meu time internacional perdeu o final do Campeonato Brasileiro Feminino pro Corinthians, mas foi lindo de ver 40 mil pessoas assistindo final do futebol feminino. Agora, você fica imaginando como isso aqui, num treino, poderia dar informação e capturar informação pro olheiro. Porque o olheiro, ele tá capturando os dados que ele captura com o olho dele lá, sim, fala com, né? Agora, imagina vestir isso aqui como captura de dados. Vê aí um monte de tentativa, porque vale muito descobrir um novo Messi, né? Então, talvez aqui vai ser aplicações diferentes. Vamos fugir agora do anel e vamos pra fazenda. Bill Gates, o maior fazendeiro dos Estados Unidos. Sabiam dessa? Bill Gates tem 100 mil hectares de terra nos Estados Unidos. É o maior dono individual de terras nos Estados Unidos. Aqui não dá pra comparar, só pra comparar aqui no Brasil. Isso é muita terra, mas aqui no Brasil a SLC, que é a maior indústria, talvez, não sei nem se dá pra chamar de indústria, mas a maior empresa do agro, tem 600 mil hectares. Quanto ele tem? 100 mil? 100 mil hectares. Mas é o maior dono de terra nos Estados Unidos e ele usa essas terras para 2 pontos principais, segundo ele próprio. Primeiro, para desenvolvimento de sementes de altíssima performance, porque ele acha que quanto mais tecnologia se coloca numa semente, mais alimento aquele negócio produz. E segundo, para experimentos de biocombustível. Ele acredita que dá para produzir muito mais combustível a partir de milho, a partir de outras culturas, que são menos agressivas do que petróleo, enfim. Mas é curioso como que o cara da tecnologia da Microsoft investe no agronegócio e compra essa quantidade de terra para tentar resolver esses 2 problemas, né? Criar sementes mais com maior produtividade e achar um jeito, tá aí o Bill lá na fazenda dele, e achar um jeito de fazer melhorar o combustível, né? Achar combustíveis mais ecologicamente corretos. Você esperava que o Bill Gates fosse ser fazendeiro? Eu acho que todo cara fica muito famoso, fica muito polêmico, né? Bill Gates, Steve Jobs também foi e continua sendo ainda polêmico, embora depois que o cara morre, respeitam mais, né? Mas eu acho que o Jeff Bezos e o Elon Musk são um exemplo. O Zuckerberg, coitado, né? Toma pancada. Pedra e pancada de todo mundo. Mas você vê, pela sua narrativa, e o negócio dele não é produção em escala, é desenvolvimento de tecnologia para fazer escala em produção, né? Isso aí. Assim, é a cabeça de quem cria a tecnologia. Olha que interessante, não sabia não dessa pegada. Mas é estranho, né? Assim, pegar o que você tá falando. Quando você contou isso aí, eu também não sabia. Puxa, ele quer usar isso para testar semente, combustível. Mas você não precisa ter 100 mil hectares para testar, né? Então, assim, o fail fast and cheap, né? R rápido e barato. Você não precisa de um laboratório desse tamanho. Então, eu acho que tem a conversa para fora e a conversa para dentro, né? O cara é inteligente, o cara sabe que o valor da terra nunca vai diminuir, tem produtividade e tal, tem um monte de coisa, ele deve fazer um dinheiro muito grande com isso. E tem um investimento, o cara botou o dinheiro dele em terra, né? O que já é paradoxal, né? O cara que construiu fortuna em tecnologia tá botando o dinheiro na coisa mais básica e primária, que é terra, né? Isso é legal.
O segundo é que tem uma narrativa para fora, né? De, poxa, eu tô usando isso aqui para pesquisar, que é um pouco da plataforma dele, eu não vou falar política, né? Mas a plataforma de imagem dele, né? Que é a questão de, puxa, eu quero ser o Bill benfeitor, né? Ajudando o mundo nas suas grandes questões. Então, puxa, produtividade que tem a ver com fome, ou outras coisas que tem a ver com, né, as grandes causas da humanidade que não estão sendo resolvidas. Então, honestamente, acho que tem um da porta para dentro e da porta para fora, né? O cara tem 100 mil hectares, que é um bom investimento onde ele coloca o dinheiro, mas por outro lado ele está usando uma parte disso para criar outras agendas positivas, enfim. Não acho que é só simplesmente fazer teste de sementes e combustível, entendeu? E eu não sei se é fato ou é versão, mas os grandes empreendedores esses e que têm acesso a capital, eles gostam de problemas muito grandes para resolver. Então vamos dizer assim, a fome no mundo, ela é um problema e ela tende a piorar, né? Assim, pelo desenvolvimento meio, pela curva de aumento da população, pelas dificuldades que tem, nós vamos ter que aumentar. E o Brasil tem uma vou dizer uma posição privilegiada. Tem uma posição privilegiada sim, porque aqui no Brasil é um dos poucos lugares do mundo que se planta, a gente faz, sei lá, 2, talvez 3 colheitas no ano, né? Então, Deus nos deu terra, água e sol, e muita gente batalhadora do agro brasileiro que está alimentando aí, não só os brasileiros, alimentando o mundo. Então, a gente tem que aplaudir, sim. E eu acho que esses grandes problemas, eles, saúde, educação, comida, energia, biocombustíveis, energias renováveis, são grandes mercados para pensar para frente, né? E só para finalizar o tema, ele diz que o grande objetivo de ter sementes mais produtivas e biocombustível é resolver, primeiro, o problema da fome na África, e segundo, evitar que o continente africano desmate as florestas ou acabe com as reservas naturais para poder produzir alimento, mas de um jeito que ainda é pouco eficiente, né? Então, Sim. Quanto mais sementes eficientes, menos terra para produzir, menos desmatamento, enfim, todo um contexto, mas o Bill é polêmico e toda vez que se fala do Bill, chega aquele monte de comentário de... Bill the Farmer or Bill the Antichrist. O anticristo. Vai de Bill, salvador do mundo, a Bill, criador da Covid. Mas vamos lá. Continuando aqui na empresa do Bill, na Microsoft. Olha só, a Microsoft, a gente falou num dos episódios anteriores aí, que ela comprou a Activision Blizzard, que é uma das maiores empresas de games do mundo, para criar a sua também plataforma de games. Lembrando que a Microsoft já é dona do Xbox, que é a plataforma concorrente do PlayStation, né? São as duas grandes plataformas de consoles de games do mundo. Só que essa aquisição de 68 bilhões, ela trouxe de volta uma discussão sobre o monopólio da Microsoft em algumas áreas. Então, o grande ponto é que essa compra não foi aprovada ainda pelo CAD nos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos, na Europa, Reino Unido. Então tem uma disputa ainda para tentar entender se isso cria um monopólio. A Sony, principalmente, foi uma das que questionou essa compra, porque isso gera um domínio da Microsoft. Lá atrás, a Microsoft já sofreu um monte de processos de monopólio, vocês lembram muito bem. O Internet Explorer era o único grande navegador que existia da internet, era o massivo, 90% das pessoas usavam o Internet Explorer, até que um processo da União Europeia fez com que o Internet Explorer não viesse mais embarcado no Windows, o que deu espaço para o Chrome, para os outros navegadores surgirem. Vocês acham que essa história da Microsoft de trazer, isso é competência, ou isso é jogo desleal, ou isso é choro de quem não conseguiu fazer? Como é que vocês enxergam esse negócio que é sempre polêmico? Eu acho que o antitrust tem que existir sim, porque nunca sabe o que está por trás desses movimentos, né? O Zuckerberg, que é um dos questionados hoje, tem uma mensagem. Lembra que eles tiveram que... essas grandes companhias americanas tiveram que se explicar lá para o governo americano sobre o crescente poder acumulado por elas. E uma das e-mails que vazou supostamente do Zuckerberg é que ele diz: é melhor... Quando surge um concorrente, é melhor comprar do que competir. Alguma coisa assim. Foi na compra do Instagram. Na compra do Instagram. É melhor comprar eles do que competir com eles, né? Então você não sabe que movimento está por trás disso, mas quando você narra aí, cria um alerta aqui, junto com esse mundo de games e de gamers. Né? Eu acho que, esses dias eu ouvi alguém falar, né? Os gamers de hoje são os clientes de amanhã. Qualquer indústria, qualquer negócio que não entender gamer hoje vai ter uma dificuldade um pouco maior para entender o consumidor do amanhã.
E aí nós podemos engatar em metaversos daí pra frente, né? Mas eu acho que esse posicionamento deixou de ser só o game, que era a batalha das consoles, a batalha do... E ela tá virando uma outra coisa, que nem os navegadores de internet. Na época aquilo não era pra dar dinheiro, aquilo era pra setar posição. Então eu acho que a Sony, quando reagiu, sim, porque concorre direto, mas eu acho que é um... Sei lá, eu acho que é um acúmulo de poder, não sei. Vou refletir sobre isso. Mas eu acho que o antitrust tem que existir. Você nunca sabe quais são as forças que definitivamente fazem movimentar esses grandes movimentos de mercado. É o pensamento livre aqui, né? Eu não tenho opinião formada, mas vamos pensar assim. Acho que tem sempre o choro do concorrente que tenta dar uma melada no deal, que é um deal muito grande, muito relevante. Acho que isso sim, mas tira isso ao lado. Se a gente pegar o caso do Facebook, em todas as comissões de ética, não sei o que lá, o Facebook acumulou muito poder de 2 bilhões de pessoas e muitos dados. Esses dados, inclusive, eu já falei, ninguém cobra imposto por dado, ninguém cobra imposto por nada. É um negócio, é um valor que está fora de qualquer coisa, né? Assim, é gente que está lá de graça, que vende dar de graça e aquilo lá é monetizado para alguém. Então, é uma cadeia de valor que hoje ninguém ganha dinheiro com isso, tirando essa própria empresa, com muito poder. Você pensar o que está acontecendo para frente, toda essa história de metaverso e tudo mais, todo mundo já entendeu que talvez essas coisas em algum momento vão virar um novo ambiente, né, que substitui uma rede social. Né? O metaverso, se funcionar do jeito que todo mundo diz, ele vai substituir uma rede social no sentido amplo. Né? Então talvez tenha uma preocupação grande de, cara, não vamos repetir o mesmo erro, né? Ou vamos garantir que isso seja, mas não seja concentrado na mão de poucos, né? Então, quando você olha sobre essa ótica, você fala assim, poxa, o mundo vai se reconfigurar mais uma vez, a gente sabe disso, cedo ou tarde o negócio de rede social e dar like em cachorro do outro vai passar, e nessa reconfiguração a gente não pode deixar que, de novo, alguma empresa privada tenha tanto poder sobre tanta gente, né? Então, eu acho que pode ser esses dois lados, né? Uma coisa de concorrente sempre que vai chiar um pouco, mas, por outro lado, se o mundo vai se reconfigurar, vamos garantir que essa reconfiguração seja sobre novas bases, né? E não tanto poder para uma empresa privada. Esse antitrust não é nos Estados Unidos? Estados Unidos, Reino Unido, e vai Europa... Todo lugar. Questionamento todo lugar. Isso. Só que fica aquela coisa, né? Ao mesmo tempo, os movimentos que são movimentos que são legítimos, vou dizer assim, né? Você dominar um mercado é um movimento Sim. legítimo, de competência, né? Você foi mais competente que o seu concorrente para fazer isso. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vendo isso agora. O iFood. O iFood está sofrendo diversos processos aqui no Brasil, diversas queixas e reclamações de que ele exerce um monopólio hoje no mercado de restaurantes, de entrega. O iFood dominou esse mercado com mais de 85% de market share. O Rappi, que era o grande concorrente, é desse tamanhozinho na frente ao iFood. Mas há 2-3 anos atrás, o Rappi era visto como o desafiante, aquele que ia derrubar o iFood. Sim. Aí tem uma coisa de competição, de concorrência, que pode ter um quê de, virou dominador e isso é ruim para o mercado, mas de competência de execução, né? O iFood ele foi mais competente, ele foi melhor, Sim. ou foi mais capaz de trazer mais restaurantes, trazer mais entregadores, de criar uma marca que as pessoas gostam mais, de ter um serviço mais eficiente, versus o Rappi que até o momento não conseguiu atingir ou ter o mesmo sucesso. Fez o Uber Eats sair do Brasil, então hoje é iFood e Rappi nessa disputa, mas o iFood com 85% de market share. E aí vira uma volta para a discussão. Isso deveria ser objeto de questionamento legal, de monopólio, ou isso é o livre comércio, este é o vencedor do mercado? Porque quando você olha também expande, o Google também domina o mercado, né? Outras também têm uma dominação tão grande assim, a ponto de se poder questionar da mesma maneira. Não sei como é que isso se configura um excesso ou um monopólio, ou se configura uma capacidade maior do concorrente de fazer bem feito. E o bom aqui que a nossa mesa é uma mesa livre, nós podemos debater de qualquer jeito, tá aqui uma boa puxada. Sim, existe essa disputa antitrust, o cara vai e tem forças que é muito poder concentrado, e eu tô surgindo, e o grandão quer acabar comigo, mas cada vez é mais recorrente novos entrantes no mercado, concorda? Porque por mais que essas indústrias de games são poderosas, Roblox é o novo entrante nesse mundo. Minecraft, a Microsoft foi lá e comprou. Roblox surgiu, tem quanto hoje? 50, 60 milhões de usuários ativos dia, eu acho, né? A gente vai em Fortnite, que é da Epic Games. Também é outra indústria. Então, mesmo surgindo esses,
mesmo tendo os poderosos, ele cria cada vez mais espaço para surgir. Então, para mim, mais do que a força de um regulador, é a força de um mercado. E o regulador, eu vi um tempo um cara falar uma coisa, para quem gosta aí de regulação e governança, regulação é aquilo que impede ou deveria monitorar maus comportamentos. E governança deveria aquilo que deveria incentivar bons comportamentos. Sim. Pode ser um trocadilho inocente, mas é um pouco assim. Então eu acho que o melhor é um mercado lá fora que entende, que conhece cultura, pessoas informadas, que consegue perceber e dizer assim, ó, não vou nessa porque está acontecendo isso também. Quando você consegue criar isso, você tem para mim uma capacidade de regular mercados talvez seja um pouco inocente até, mas eu acho que ela é mais duradoura, assim, mais perpétua, se for assim. Mas acho que tem uma diferença talvez histórica de... Toda essa questão de monopólio, antes ela tinha uma proteção que estava ligada a acesso, né? Ou acessibilidade. Então, puxa, eu preciso garantir que aquele mercado, se estiver muito concentrado, as pessoas vão continuar tendo acesso àquilo e continuar minimamente acessível para ser justo, né? Essa foi sempre a preocupação de grandes monopólios, né? Assim, puxa, o cara tem domínio daquele mercado, ele vai cobrar quanto ele quiser, ou ele fecha a porta, o mercado não tem, né? Isso. O mercado não existe, o cara é dono daquele mercado. Eu acho que essa preocupação com o acesso agora mudou para uma preocupação de monopólio de influência, né? Que é um pouco diferente, assim. Que os governos começam a se preocupar muito mais. Porque pega o caso do Facebook, a grande discussão é a seguinte, poxa, eu tenho 2 bilhões de pessoas lá, a opinião das pessoas está sendo formada aquele dia. Se este cara decide jogar o algoritmo para a esquerda ou para a direita, o cara influencia a democracia, influencia as decisões. Então, eu acho que agora a preocupação está menos em relação a... As pessoas vão ter acesso, vão pagar mais por game ou não. Mas mais pela concentração grande de monopólio de influência, né? Que é a grande discussão do Facebook. Os governos estão preocupados com isso porque perceberam que uma rede social ganha uma eleição, né? Então, assim, a hora que ela ganha uma rede social, ela tem poder de influenciar a geopolítica, né? Então ela começa a virar um problema global. Então eu acho que está menos uma questão, de novo, regulatória de margens, custos, cadeia e o consumidor coitadinho, e está mais uma questão de influência, geopolítica, decisão o que é democracia ou não, tal. E eu acho que a hora que sobe nesse nível, por isso que tem vários mercados preocupados, porque a preocupação dos governos sempre foi manter o poder minimamente concentrado dentro de fronteiras ou com organizações supranacionais. No momento que você tem uma empresa privada que tem um poder gigante de muita gente e influência, você começa a falar, para que governo? Onde vai o governo? Não adianta eu me preparar aqui se o cara tá dando post no like do vermelho e tu não vai votar no vermelho ou no azul, né? E isso causa um desconforto gigantesco. Né? Você me provocou uma reflexão aqui, também a associação. Há poucos dias atrás, o primeiro-ministro de Israel foi na ONU e no discurso dele disse que tem 2 grandes riscos. Um é armas nucleares e a outra é influência social através de sistemas e algoritmos e essa capacidade de manipular a verdade, né? Assim, os governos sempre tiveram esse poder, né? Sim, os políticos sempre tiveram, independente de qualquer viés. Uma das capacidades principais de um político era controlar a opinião pública a seu favor, né? Seja qual for quem está dentro ou quem está fora. E esse poder saiu completamente da esfera política, ele está na esfera social, na esfera do social media, que está ligado a players, atores e tal, mas tudo isso está num campinho de alguém que é uma empresa privada, né? E isso é uma preocupação muito grande. Então, de novo, como os ciclos vão se reeditando, o ciclo da rede social já foi um ciclo perdido, né? Já perderam esse controle. Tá tudo indicando que tem um novo ciclo, que é metaverso /game. Então, assim, neste novo ciclo, dificilmente os países, os governos não vão se organizar para poder controlar um pouco mais esse joguinho. Acho difícil rodar sem um nível de barreira muito maior. Mas caramba, hein, Júnior? Você puxou a aquisição da Microsoft, da Activision, da Blizzard e o negócio veio. Então, geopolítica, hein? Viu que não dá? As coisas não estão mais desconectadas. Não. Antigamente a gente estudava a caixinha. Estudava essa caixinha, você sabia essa caixinha. Tudo é uma grande rede que se conecta, por isso parece muito mais complexo. Eventualmente pode ser muito mais complexo, por isso que eu acho que a gente não consegue mais ter tanta certeza disso, mas se a gente olhar todo o ecossistema em vez de só uns pedacinhos, eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de consciência e clareza do que pode impactar a nossa vida, nosso negócio, nosso país, talvez. É isso, turma. Conexão, tudo se liga, tudo se conecta, e você precisa criar a rotina de ser uma organização infinita, porque tudo está conectado, as coisas mudam o tempo todo, nunca mudaram tanto quanto agora, e você que está nos assistindo, que acompanhou esse episódio,
pode participar do workshop Organizações Infinitas comigo, Cristiano Cruel, Piero Franceschi, Organizações Infinitas, que nasceu, workshop que nasceu aqui deste livro, como eu já disse no começo. Aqui tem um link. Em um dia, nós vamos juntos descobrir como criar uma empresa que dura para sempre, como criar uma empresa que é capaz de se reinventar o tempo todo, de deixar coisas no passado, abrir para o novo, adaptar os seus modelos, adaptar a sua gestão, entender um pouco mais de tecnologia para continuar sendo relevante, apesar de todas as mudanças que estão acontecendo lá fora. É só clicar nesse link, Workshop Organizações Infinitas, vagas limitadas, eu, Cristiano Cruel, Piero Franceschi, aqui na Startse, durante um dia, para aprender sobre como criar empresas que duram para sempre. Valeu, pessoal, até a próxima! Valeu! Valeu!